Antes de mais nada, apenas um mini resumo da temporada de 2025 do esporte. O ano começou bem para o esporte, ganhando o Pernambuco de 2025. Com uma campanha consistente que já estava deixando claro o quanto o time não era nem um pouco confiável, sim, mas foi campeão eliminando o Santa Cruz no mata-mata em cima do Retrô, depois de 2 jogos muito pegados. Outro indício que tinha algo muito errado com esse elenco foi sua precoce eliminação na Copa do Brasil para o Operário do Mato Grosso nos pênaltis depois de um chatíssimo 0-0. O Sport começou o Campeonato Brasileiro com resultados, digamos, aceitáveis. Na primeira rodada empatou em 0-0 contra o São Paulo em pleno Morumbi, perdeu para o Palmeiras em casa depois de um pênalti mal marcado a favor do time alviverde, perdeu para o Vasco em São Januário, perdeu para o Bragantino em casa, perdeu de virada para o Corinthians em Itaquera, empatou em 0-0 com Fortaleza em casa e após a derrota, também de virada, para o Fluminense no Maracanã, Pepa foi demitido com 1 ponto de 18 possíveis com um aproveitamento de 5,6%. O time não conseguia ganhar, até criava jogadas, mas não era nem um pouco objetivo. Antônio Oliveira foi contratado no lugar de Pepa e foi recebido com 4-0 humilhante contra o Cruzeiro em uma partida patética defensivamente. Não conseguiu firmar o time e foi demitido menos de um mês depois após a derrota contra o Mirassol por 1-0, conquistando 1 ponto de 12 possíveis com aproveitamento de 8%. Daniel Paulista assumiu o cargo e começou sendo eliminado para o Ceará na Copa do Nordeste nos pênaltis após outro chatíssimo 0-0. O problema continuava, o Sport não conseguia ser perigoso, perdeu os 2 próximos jogos, até que entrou na sua melhor sequência no campeonato, onde ficou 5 jogos sem perder, com 4 empates, sendo 2 deles depois de abrir 2-0 no placar, e a sua primeira vitória no campeonato, contra o Grêmio em Porto Alegre na 19ª rodada. Depois disso, o time saiu empatando e perdendo, e vencendo mais uma vez contra o Corinthians por 1-0, na Ilha do Retiro, e depois de empatar contra o Ceará na 28ª rodada, perdeu todos os jogos restantes do campeonato. Terminou na lanterna com 17 pontos, sendo 2 vitórias e 11 empates, fazendo a pior campanha de um time nordestino na história dos pontos corridos. Mas como tudo isso aconteceu? Primeiramente, vamos ao contexto. Em 2024, após a arrancada na reta final da Série B, depois da contratação de Pepa, o Sport carimbou seu acesso após vencer o Santos na última rodada por 2-1, um gol e assistência de Lucas Lima. Porém, mesmo em um bom ano, o Sport terminou no vermelho, com 16,5 milhões de reais. Ele vinha para 2025 com a missão de se estabilizar na elite do futebol brasileiro, o que claramente não aconteceu. 2025 começou com a reeleição de Yuri Romão, o ex-presidente do Sport, uma vez que renunciou em dezembro de 2025. O orçamento originalmente planejado para 2025 era de 15 milhões de reais, mas foi sofrendo revisões, até que chegou em 57 milhões de reais, o maior orçamento da história do clube. O Sport visava jogadores jovens, altos e velozes, visando retorno técnico e financeiro a longo prazo. Porém, o Sport encontrou um mercado inflacionado e, com as palavras de Yuri Romão, não analisamos os atletas como deveríamos. Os jogadores não desempenharam como esperado e o Sport agora tinha uma folha salarial de 6,5 milhões mensais. Mas agora fica a dúvida. Como o Sport conseguiu seu maior orçamento mesmo terminando o ano anterior no vermelho? Bom, ele antecipou. O Sport antecipou receitas previstas para 2026, como a antecipação da parcela da venda de Pedro Lima ao Wolverhampton. Porém, mesmo essa antecipação não foi o suficiente para evitar que o clube atrasasse o salário de alguns atletas, com alguns deles até mesmo acionando ele na justiça, como o zagueiro Antônio Carlos, e tudo isso com o campeonato rolando. Além disso, contou com demissões sucessivas de técnicos, com nenhum deles dando resultado em 2025, e eliminações precoces na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste. E no meio de todo esse caos, teve o que pelo menos eu considero uma das maiores humilhações de um time na história do futebol.
O Clube de Regatas do Flamengo completou 130 anos em 15 de novembro de 2025. Coincidentemente, nesse mesmo dia, enfrentaria o Sport na Ilha do Retiro. Porém, o Sport, tentando honrar seus compromissos com os jogadores, acabou vendendo seu mano de campo, e o jogo foi para a Arena Pernambuco. Como resultado, a torcida do Sport, obviamente frustrada, não compareceu ao evento. Ou seja, o estádio foi massivamente tomado por flamenguistas, onde presenciaram um 5-0 do Flamengo sobre o Sport. Em outras palavras, o Sport alugou um salão de festas para o Flamengo poder comemorar seus 130 anos. Portanto, o ano de 2025 do Sport não foi nem um pouco surpreendente, apenas um reflexo do mau planejamento e das escolhas erradas tomadas pela diretoria. Para 2026, as expectativas não melhoraram nem um pouco, com mais de 100 milhões em receitas já antecipadas e consumidas, endividados e terão que enfrentar uma Série B com recursos escassos.